Atenção, família Encontro com Cristo, para o top de 5 segundos. A vereadora doutora Débora Agnesini fala sobre uma questão envolvendo os pediatras da Santa Casa. Acompanhe. Tem uma resolução firmada já do CREMESP desde 2024, onde hospitais maternidade devem ter o plantão presencial dos médicos especialistas, obstetras, ginecologistas, né, anestesistas e pediatras. Desde 2022, novembro, então, a Secretaria de Saúde, nós conseguimos, com muita conversa, né, e com a Secretaria de Saúde, com a administração do hospital, ter esse plantão presencial 24 horas aqui em Batatais, onde todas as gestantes passariam porta aberta lá na Santa Casa e até hoje é assim. Em agosto do ano passado, retrasado, os anestesistas começaram com plantão presencial também desde desta data. E aí, há aproximadamente uns 2 meses, eu lá dentro do hospital, num plantão, tenho um contato direto com o diretor técnico lá do hospital e também com o Dr. Eric, que é o nosso chefe de escala da obstetrícia. E ele disse que teria uma reunião online com o conselheiro do CREMESP acerca dos plantões presenciais da Santa Casa. Depois dessa conversa, né, foi me passado que o questionamento do CREMESP era que quais especialidades teriam plantão presencial no hospital. E aí a resposta foi que o que é realmente anestesista presencial, obstetrícia presencial, mas que a pediatria não. Naquele dia, o conselheiro então solicitou que em 3 meses fosse conversado com a Secretaria de Saúde, com a administração do hospital, para que eles procurassem, para que eles buscassem resolver este detalhe através da resolução que tem ali no CREMESP, né? A equipe da pediatria, né, conversando pessoalmente com a doutora Marta, nós não temos condições de manter esse tipo de plantão. Teria que trazer profissionais de fora. Hoje, um plantão presencial de pediatria, que é uma especialidade que cada dia está mais difícil ter profissionais, né, por conta até do trabalho, né, do serviço, né, que as mães ligam a hora que precisa, de madrugada, então não temos horário, assim como obstetra. Eu recebo ligações de madrugada, e o que acontece? Teoricamente teria que ser dois plantonistas, né, os nossos médicos aqui já têm uma idade mais avançada, né, já são idosos, então sozinhos eles não conseguiriam tocar essa escala. Então, foi dito isso. Dessa forma, como foi proposto pela Secretaria de Saúde, plantão, porta aberta, recepção e enfermaria, a equipe da pediatria escreveu uma carta dizendo que eles não teriam condições de fazer dessa forma, né? Dizendo que, nós temos, está escrito na carta, nós temos interesse em continuar no serviço, mas desta forma, presencial, 24 horas e porta aberta, onde pode ter 10, 15, 30 atendimentos, 50 atendimentos, nós não podemos nem comparar a pediatria com a obstetrícia, porque até na entrevista que a Secretaria de Saúde deu, né, na rádio ontem, ela falou, nós temos em média 2 partos por dia, nós temos em média isso, mas em plantão meu eu já cheguei a fazer 4 partos, 5 partos, então isso é relativo, né? Assim como eu fico sozinha no plantão obstétrico, em que eu já cheguei a ficar 6 horas, abri 18 fichas, das 7h20 da manhã às 11h40 da manhã, 18 pacientes. Então, só eu sozinha para atender as pacientes de ficha, fazer os procedimentos, atender a enfermaria, passar as visitas, prescrever as pacientes, e é a mesma coisa com a pediatria. Então, enfermaria, porta aberta, as mães que levam as crianças lá e mais recepção. Não tem condição nenhuma de fazer dessa forma, entendeu? Então, a carta foi entregue ao diretor técnico lá da Santa Casa, porque a nossa prestação de contas é com a Santa Casa. Nós temos um contrato com a Santa Casa que presta serviço para a prefeitura, né? E então eu acredito que eles vão aguardar essa resposta para saber o que vai ser feito. Mas tem essa carta onde contratualmente
quando a gente entrega a carta, o serviço, são 2 meses, 60 dias. Mas a doutora Marta disse, nós estamos nos dispondo a ficar até o final do ano, esperando que isso se resolva. Então, isso fica agora a critério da Santa Casa e Secretaria de Saúde. Isso, é uma conversa que as duas, a Secretaria de Saúde vai ter com a Santa Casa, para saber o que pode ser feito nessa questão e, obviamente, com os pediatras, porque Deus abençoando, dando tudo certo, vão ter que vir outros colegas de fora, né? Assim como na obstetrícia, nós temos vários colegas de fora. Porque hoje quem faz plantão aqui em Batatais, que é de Batatais, é o doutor Eric, a doutora Thaís e eu. Os outros médicos plantonistas são Franca ou Ribeirão Preto. Porque aqui não temos mais obstetra. E só nós 3 fazendo uma escala de 31 dias, 24 horas, não tem condição. E a nosso consultório? Porque nós temos também o consultório para atender, né? Então, fica aí essa preocupação, né? E eu espero, sinceramente, que dê tudo certo, porque eles são profissionais excelentes que salvam muitas vidas de bebês aqui. Bem, nós procuramos aí o gestor da Santa Casa, né, o João Luiz Conceição. Ele preferiu não se pronunciar aí no momento, mas se comprometeu a vir pessoalmente, vir ao vivo no Educador Entrevista, quando ele tiver levantado aí toda a real situação. E na noite de hoje, a Conviver Varginha realiza a primeira edição da Jornada de Psicanálise e Autismo. Especializada no atendimento clínico e terapêutico de autismo e neuroses graves, utilizando uma abordagem psicanalítica, a instituição foca na escuta individualizada e na capacitação de familiares e profissionais. A proposta é promover reflexão, diálogo e troca de experiências sobre a saúde mental. Então, esse tema é muito importante, né? Principalmente para hoje, né, no município. A gente escuta muito falar sobre o autismo, sobre a questão do diagnóstico. E essa primeira jornada do Conviver vem dizer disso, né, das possibilidades de trabalho e opções de atendimento. E o Conviver é uma clínica, né, que trabalha com crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com autismo, psicose ou outros sofrimentos graves, né, psíquicos, no qual a gente faz esse atendimento. E a importância desse evento é de estar dizendo disso à sociedade, seja eles profissionais da saúde, curiosos, né, interessados pela psicanálise, de entender um pouquinho da nossa história enquanto instituição e da história do tratamento psicanalítico no atendimento. A gente sabe também que muitas vezes familiares, a comunidade em geral, não está preparada, né, para realmente ter um conhecimento sobre isso ou saber como lidar, né, em algumas situações. E isso é muito importante, falar sobre, né, porque muitas vezes a gente não fala. Então, discutir, trazer informações faz toda a diferença. Exatamente. Diante de um diagnóstico, é um momento muito difícil para a família, né, para quem recebe a notícia, e o Conviver está aqui para acolher. Nesse primeiro momento, a gente faz uma escuta com os familiares, faz orientações quando é possível, né, diante da possibilidade, da necessidade do familiar, e acolhe tanto a família quanto a adolescente, a criança, o adulto que chega com o diagnóstico. Quem quiser participar dessa primeira jornada, como que pode fazer para se inscrever? Qual o horário e o dia que vai acontecer? A nossa primeira jornada do Conviver acontece nessa sexta-feira, dia 14 de agosto, às 18 horas na Associação Médica, e as inscrições estão abertas pelo Instagram do Conviver, onde tem um link de inscrição, ou pode fazer o contato pelo telefone 98811-4143. E para participar tem que ser só profissional da saúde ou pode ser também familiares, comunidade em geral? O trabalho está aberto a todos da comunidade, curiosos pelo assunto tanto de autismo quanto da psicanálise, interessados da saúde, da área da saúde, está aberta à comunidade. A primeira jornada de psicanálise e autismo do Conviver teve início agora há pouco, às 6 da tarde, e segue até às 22 horas na Associação Médica de Varginha. O evento é destinado a profissionais, estudantes e familiares de pacientes. E no sábado à noite, um motorista de aplicativo de 33 anos teve o carro atingido por 4 disparos de arma de fogo. Ele foi baleado no braço após um passageiro discordar do preço de uma corrida no cruzamento do bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o autor dos disparos foi identificado, mas ainda não foi preso. O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.
Os dados do carro e as informações fornecidas pela plataforma de transporte deverão auxiliar na conclusão do inquérito policial. A vítima conseguiu se deslocar até um posto de bombeiros onde pediu socorro. No local, a vítima consciente informou que fez uma corrida com um indivíduo, o qual começou a discutir com o motorista, estava alterado, segundo consta, e após descer do veículo, tomou posse de uma arma de fogo e efetuou 4 disparos contra o seu veículo. Segundo o motorista, o autor do disparo estava transtornado, começou a discutir sobre o preço e o ponto de desembarque da corrida. A vítima foi socorrida, está passando bem, graças à ação rápida da Polícia Militar, o autor foi identificado e a Polícia Militar segue em diligências na tentativa de sua localização. Batatais se despede do cônego Eloy Pupim, que faleceu aos 92 anos. Luciano Dami e o cinegrafista Júlio Mourão estiveram na cerimônia. Acompanhem. E nesse 16 de agosto, Batatais se despede de cônego Eloy Pupim, uma figura que deixa um legado de comunhão com a nossa comunidade. Personalidade única em nossa história. Um religioso que marca sua passagem com uma profunda conexão com a comunidade, ultrapassando inclusive o ambiente religioso. O popularmente conhecido Padre Eloy nasceu em 23 de fevereiro de 1934. Dedicou mais de 5 décadas ao sacerdócio, após a ordenação em 20 de janeiro de 1974, se tornando padre, cônego e pároco emérito do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Sempre dedicado aos estudos, teve diversas formações, como em filosofia, sociologia e teologia, se dedicando também à transmissão desses conhecimentos como professor. Inúmeras pessoas tiveram sua vida religiosa marcada pelas missas, casamentos, batizados e as mais diversas celebrações conduzidas pelo padre. Sempre esteve junto às ações sociais, mediando inclusive um programa de desfavelização que entregou casas a moradores da extinta Vila Plástica. Teve destaque no campo da parapsicologia, sempre dizendo ser um dos primeiros alunos do famoso Padre Quevedo. Teve livro lançado, cursos e palestras sobre o tema, mobilizando um grande número de interessados. Figura de destaque em eventos, foi sempre um dos grandes incentivadores do Festival Gastronômico e Cultural de San Gennaro, auxiliando na escolha do padroeiro da festa e nas tradicionais missas em italiano. Cultura italiana que também era refletida em sua paixão pelo time Palmeiras, o Palestra Itália. Seu amor pelos animais também marcou sua trajetória, tornando seus mascotes caninos, com maior ênfase ao Basset Bilu, conhecidos por toda a cidade. Sua fama ultrapassou as fronteiras de Batatais, com seu nome sendo citado inclusive em novelas globais. Sua despedida contou com missa de corpo presente e o sepultamento realizado no cemitério Bom Jesus. Cônego Eloy Pupim parte, mas deixa um profundo legado de participação em nossa cidade, ensinando que a fé vai muito além do discurso religioso. Ela se concretiza na comunhão com a comunidade. Bispo, uma perda enorme aqui para a nossa comunidade. Quando eu cheguei em Ribeirão, ele já era pároco emérito. O Padre Pedrinho já era o pároco aqui, mas nós tivemos uma boa convivência esse tempo todo. Ainda essa semana eu visitei no hospital. Ele não acho que não chegou a me ver, mas ele estava consciente. Então, eu visitei ele algumas vezes também lá na Domus Fraré. Tivemos uma boa convivência. E ele dizia que na época da cirurgia do câncer, ele teve uma experiência muito forte da proteção de Nossa Senhora. Então hoje, quando recebi a notícia de sua morte, a primeira coisa que eu lembrei foi justamente isso. Ele morreu na festa da Assunção de Nossa Senhora. Quer dizer, uma graça especial de Maria para com ele, que demonstrou um grande carinho por ela. E como o Padre Pedro recordou também no final da missa toda a trajetória dele com relação à Virgem Maria, a experiência com os salesianos e com os claretianos. Então, hoje, nossa cidade perde um padre, mas ganha alguém no céu que continua olhando por nós.
Queria que você relembrasse um pouquinho, né, desses anos de convivência e de contato de fé. Bom, há mais de 30 anos, quando aqui cheguei, tive o prazer e a oportunidade de conhecer o Padre Eloy. E desde sempre eu me encantei com o jeito dele ser, a sua autenticidade. Eu costumo dizer que o Padre Eloy mandava recado, o que ele tinha que falar, ele falava, ele não estava preocupado. E isso é ser autêntico e verdadeiro. E nós, assim que chegamos, fomos para a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. E ali ele nos colocou junto com o pessoal que estava lá, o Jota, a Fátima e Marcelo, e nós começamos ali a trabalhar junto com os padres claretianos, e ele disse para mim depois, uma vez, olha, você toca a comunidade aí, vai... e nós realmente trocamos, ele dava essa liberdade. O Padre Eloy era uma pessoa descentralizadora, tanto é que todas essas comunidades que temos em Batatais, praticamente a maioria foi tudo ele quem fez, né, se pegar Santa Rita, São Francisco, São Cristóvão, Claré, Auxiliadora, Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima, quer dizer, ele tinha essa disponibilidade, uma pessoa fantástica. E depois, uma das lembranças que a gente guarda muito do Padre Eloy também, foi na época da política, né, quando nós fomos entrar, né, porque ele veio, me chamou para conversar, que ele gostava, né. O Padre Eloy, ele tinha política na veia, ele gostava disso, eu não esqueço nunca. Ele me aconselhou bastante, conversou bastante comigo, acompanhou bastante a nossa trajetória, e eu acho que é uma pessoa que deixa um legado muito bonito, muito bom para a nossa cidade de Batatais. Cônego Eloy nos deixa, né, com um legado de realizações, uma vida dedicada à fé. O senhor conviveu por quase 3 décadas com o Cônego Eloy. Essa importância desse legado que ele nos deixa. O Padre Eloy foi muito importante para Batatais, muito mesmo. Ele assumiu a paróquia em 1980 e estava no término do concílio. Faziam poucos anos que tinha terminado o concílio. E o Padre Eloy implantou todas as novidades do concílio, implantou as pastorais, os serviços, descentralizou as atividades religiosas aqui da Igreja Matriz, levou as atividades para os bairros, construiu o centro de pastoral e capela em todos os bairros da cidade na época, na década de 80, 90, 2000, e também ele ajudou muito no campo político, muito envolvido com a vida social. O Padre Eloy tinha uma paixão que era política, assumia publicamente a sua paixão. Então trabalhou muito na construção das casas populares, do Zeca Lopes, do Giacomo Rampin e tantas outras casas e tantas outras benfeitorias. Amava muito os animais, quem não se lembra do Bilu, né? Bilu ficou famoso, tanto que o Bilu tinha votos nas eleições quando por escrito, né? Manuscrita. Então é uma perda muito grande, muito mesmo, muito alegre, muito feliz, uma alegria de viver muito grande. Então hoje nós agradecemos a Deus por essa alegria, nós agradecemos a Deus pela vida que Ele teve entre nós. E sempre teve uma fama de bravo, mas sempre soube delegar, não é, padre? Tanto que a gente percebe isso, toda a estrutura das comunidades religiosas hoje da cidade tem a mão dele, inclusive nas indicações, em delegar, em fazer essas comunidades surgirem. Exato, ele nunca concentrou nada nas mãos dele, tudo delegado. Em todas as comunidades havia um conselho, havia uma equipe que trabalhava para a comunidade. Ele apenas coordenava, ele direcionava os trabalhos, mas foi ele que direcionou e todos coordenaram e todos participaram. Tanto que quando eu cheguei, ele delegou os serviços pastorais para mim. Ele disse, eu vou apenas orientar. E assim fez. Foi também nas escolas que deu aula, ele orientava, um grande professor, amava o magistério, tanto 2 mestrados. E hoje agradecemos muito a Deus por ele, muito mesmo. Lembrando que essa entrevista da Denise com o candidato do PSOL à Prefeitura, Guilherme Boulos, bem como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Amanhã é a vez do candidato do PSB, Márcio França, ser sabatinado. E na edição de hoje você ouviu. Não tem? Não é pelo nosso portal educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Empreende Mais.